Paz. Vamos lá, hoje é o nosso quinto dia. Nós estamos em 21 dias de uma jornada de oração e de jejum e a gente está falando sobre batalha espiritual. Eu quero falar hoje, gente, sobre algo que eu já pré-anunciei ontem. Eu quero falar sobre o espírito de Amaleque, tá? Para entendermos o sentido da batalha espiritual, precisamos entender um pouco a história desse personagem chamado Amaleque, que era neto de Esaú. Então vamos lá. Na Bíblia, Amaleque, ou os seus descendentes, os amalequitas, é um termo com vários significados. Refere-se em primeiro lugar a uma tribo nômade que habitava na região do Negev, ou seja, a parte sul de Israel, que é retratada como um inimigo de Israel desde a saída do Egito. Aliás, isso desde antes, né? Então, Amaleque era filho de Elifaz. Elifaz era filho de Esaú, Esaú irmão de Jacó, de Israel. Então, Esaú, filho de Isaac, teve Elifaz, Elifaz teve Amaleque. Então, Amaleque é neto de Esaú. Apesar de Esaú e Jacó terem se reconciliado, vocês conhecem a história, Amaleque nutriu um ciúme diabólico e um ressentimento diabólico pelos descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. E isso se estende por gerações e gerações. Tá? E o entendimento que temos é que esse espírito de Amaleque, ele é sim um posicionamento espiritual contra a nação de Israel, mas isso não ficou apenas contido em Israel. Né? O espírito de Amaleque, ele se estendeu também em relação àqueles que são espiritualmente descendentes de Israel, que somos nós, os cristãos. Né? Nós somos o Israel de Deus. Então, Amaleque odeia Israel, assim como Satanás odeia a obra-prima do Criador, que é o ser humano. Tá? Nós fazemos essa correlação. Tá? E as estratégias são as mesmas. Né? Os amalequitas sempre atacaram Israel covardemente, de forma sorrateira, para devastar e destruir. Não sei se vocês lembram a leitura que eu fiz ontem, em Juízes capítulo 6, de que os amalequitas, quando subiam para Israel, eles habitavam lá no sul, na região do Negev, quando eles subiam com enxames de gafanhoto, outra figura simbólica da ação maligna. Eles subiam com enxame de gafanhotos e a palavra diz que eles, quando saíam, deixavam a terra devastada. A palavra diz que o ladrão, personificando o nosso inimigo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, na batalha espiritual, nós precisamos entender esse personagem, Amaleque, os amalequitas. E eu quero trazer, gente, 4 exemplos de momentos em que os amalequitas atacaram o povo de Israel e dá para entender porque Amaleque é uma figura maligna, para que entendamos a batalha espiritual. O primeiro exemplo que eu quero trazer é quando os amalequitas atacaram Israel no deserto logo que eles saíram do Egito. Essa leitura está em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 8. Olha o que diz a palavra. Êxodo, tá, gente? Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Eu não vou fazer a leitura toda, mas está na referência, tá? Vou mandar para vocês o esboço e vocês leem todo depois. Mas olha o que diz a palavra. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 18. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Que momento era esse? O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, O povo estava caminhando no deserto, exausto, cansado. A palavra diz que tinha faltado água. É naquele momento em que Deus ele estabelece o milagre da água brotar da rocha. O povo está disperso, o povo está cansado, como eu já disse. E é nesse momento, de forma sorrateira e covarde, que os amalequitas atacam Israel. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara
de Deus em minhas mãos. Essa história, gente, por isso que eu disse que eu não vou ler toda, é aquele momento em que Josué começa a prevalecer, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, né? Ou seja, Moisés estava como intercessor. Vocês entendem por que os amalequitas é um simbolismo espiritual? Enquanto nós estamos orando, nós estamos vencendo os ataques sorrateiros de Amaleque, né? Do maligno. Então, no versículo 13 diz assim: E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada, porque Moisés continuava com as mãos levantadas, né? Aquele momento em que Arão e Ur sustentam as mãos de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Aí há uma citação profética, né, gente? Quando a palavra diz debaixo do céu, está fazendo uma correlação com o que aconteceu com Lúcifer, né? Quando ele foi lançado do céu à terra, tá? Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira, ou seja, o termo Jeová Nissi. Eu juro pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E aí, o Senhor, lá em Deuteronômio, quando agora Moisés já está pronto para colocar o povo, né, na terra prometida, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, o Senhor lembra, isso 40 anos depois, tá? O Senhor já tinha dito, olha, Amaleque precisa ser julgado e condenado pelo que fez, né? Atacou o povo no momento de vulnerabilidade. No capítulo 25, versículo 17 de Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim: Lembrem-se dos amalequitas, lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor do Senhor. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, que lhes dá para ela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueça. Imagina, Deus está estabelecendo um memorial, né? Por esse ataque covarde e sorrateiro dos amalequitas, né? Uma figura mesmo diabólica. O outro episódio que mostra o quanto os amalequitas eles são essa figura, né? Existe um espírito de Amaleque que nos ataca na batalha espiritual, é aquele momento em que Davi vai para a batalha com os filisteus e no momento mais agudo da batalha os filisteus percebem que não podem confiar em Davi, dispensam Davi e eles voltam e a cidade de Ziglag, que era a cidade de Davi e dos seus soldados, tinha sido atacada pelos amalequitas, ou seja, outro ataque sorrateiro, né? Outro ataque covarde, né? Esse texto está em 1 Samuel capítulo 30, também não vou ler o capítulo todo, mas eu estou trazendo essa referência para reforçar, né, esse espírito de Amaleque. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziklag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem em Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados prisioneiros. Então, tem tudo aquilo, né? Eles choram, querem apedrejar Davi, porque esse é o sentido, né? O princípio do espírito de Amaleque, né? Ele não só devasta, mas ele também aprisiona, né? Vocês entendem a figura diabólica, né? Então, esse é o segundo momento em que a Bíblia demonstra esse espírito de Amaleque. O outro exemplo, o terceiro exemplo que eu quero trazer, eu li ontem, né? Mas vou ler novamente, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 3, que mostra o que esse espírito de Amaleque faz, né? E tem um simbolismo espiritual muito, muito grande. E nós que estamos estudando sobre batalha espiritual precisamos entender, né? Para estarmos precavidos. Juízes capítulo 6, versículo 3, diz assim: Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam.
acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Lembra que eu falei sobre posse de território? O espírito de Amaleque tem essa visão de possuir o território e devastar. Era impossível contar os seus homens e os seus camelos e invadir uma terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, mais uma vez, mais um exemplo de que Amaleque é um espírito de destruição, de devastação, de aprisionamento. Na batalha espiritual, gente. Esse espírito que atacou o povo de Israel, ele é sim um simbolismo muito forte para nós estarmos atentos. Lembra que eu falei? Assim como Amaleque, que era neto de Esaú, odiava o povo de Israel, o nosso inimigo odeia o ser humano, porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, Nós estamos avançando. O simples fato de Deus ter escolhido Jacó, Israel, e não Esaú, fazia com que Amaleque odiasse os israelitas, assim como o inimigo odeia o ser humano. Deus escolheu o ser humano e não escolheu ele porque ele foi orgulhoso. Vocês entendem a correlação? Vamos lá, para a gente concluir. O quarto exemplo que eu quero trazer, que a Bíblia mostra sobre essa ação de Amaleque e de seus descendentes, é a ação de Amã. Amã, que queria destruir o povo lá na história de Ester. Em Ester, capítulo 3, versículo 1, a palavra mostra de que o ancestral de Amã tinha sido Agag. Lembra quem era Agag? Agag era aquele rei que lembra que o Senhor falou em Deuteronômio, quando vocês estiverem em descanso na terra, vocês precisam destruir os amalequitas. E o que aconteceu? A palavra diz que quando Saul recebe essa ordem de Samuel para destruir, ele poupa, Ele poupa o gado, ele poupa o rei. É Samuel quem mata Agag, só que a palavra diz que alguns dos filhos dele fugiram e se estabeleceram ali na região da Pérsia. Então, Amã, que agora é uma autoridade, a palavra diz que ele era descendente de Agag. E vocês lembram exatamente qual foi o plano dele, Então entendam porque esse espírito de Amaleque ele precisa ser destruído. Senão estaremos sempre sofrendo essas batalhas e esses ataques sorrateiros e covardes. Diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Entendem, gente? O simbolismo. O espírito de Amaleque é um espírito que projeta destruição para todo aquele que Deus selou com aliança. Assim como Amaleque odiava e queria destruir o povo de Israel, esse espírito maligno na batalha espiritual quer destruir o propósito de Deus na vida do ser humano. Eu encerro dizendo que Amaleque é uma potestade que se posicionou durante gerações contra o povo de Israel e hoje se posiciona contra nós que somos a igreja do Senhor, os descendentes espirituais de Israel. E nós precisamos estar atentos para isso, tá, gente? Essa é uma informação muito importante para nós avançarmos, porque nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. E como eu disse, ele nos odeia. Entenda isso. O diabo não gosta de você, não gosta de mim. E o seu propósito é nos destruir. E ele quer fazer isso de forma categórica, estratégica, através desse espírito, dessa potestade, que é o espírito de Amaleque. Que, em nome de Jesus, a gente esteja atento, vigilante, que a gente possa avançar no propósito de Deus, fazendo frustrar o plano do maligno. Amém?
Vamos orar? Pai querido, obrigado por essas informações, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem nos feito avançar. E nós avançamos em autoridade, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Te agradecemos por isso e porque estamos, sim, num propósito e num avanço e no progresso constante. O Senhor tem nos dado graça para isso. Reveste-nos com o teu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos, sexto dia. Até mais, gente. Fiquem com Deus.